Olá, hoje vou compartilhar com vocês algumas reflexões que apresentei recentemente em um grupo de estudos do qual faço parte. São sobre uma coisa que a gente não gosta muito de fazer: escutar. Pois bem, Rubem Alves, em um artigo intitulado Escutatória, inicia o texto dizendo: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Pois é, escutar e ouvir, será que são a mesma coisa? Bom, recorremos à psicóloga Maria Cristina Orselli. Diz ela: escutar é um processo fisiológico de escutar sons, palavras e outros estímulos sonoros através do sentido da audição. Ouvir é um processo que envolve dados físicos, emocionais e intelectuais na busca de significados e da compreensão da mensagem do outro. Então, no processo de ouvir estão envolvidos vários elementos, e aí a gente chama a atenção para um extremamente importante, que é a empatia, a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Mas essa questão, essa preocupação com o escutar, com o ouvir, não é coisa recente. Temos notícias que há aproximadamente 2.500 anos, na Grécia Antiga, o filósofo Pitágoras, um pré-socrático, ao receber um discípulo em seu grupo de estudos, era necessário que este discípulo passasse pelo menos, e aí dependia do seu desenvolvimento tal, pelo menos 2 anos sem falar, apenas escutando, sem o direito de perguntar, sem o direito de comentar, sem o direito de escrever. Após esse período, ele teria aprendido o mais difícil, que seria ficar quieto e ouvir em silêncio, o que chamava de silêncio erudito ou de continência da palavra. A partir de então, aí o seu discípulo podia escrever, podia falar, podia perguntar a partir do que ouvia. Há um fato bastante interessante e merecedor de reflexão quando a gente fala no escutar, no ouvir, envolvendo um padre londrino. Aconteceu após a Segunda Grande Guerra, em Londres. Shed Varley era o nome do padre. Ele leu no jornal londrino a notícia de que uma menina adolescente havia cometido suicídio e deixado uma carta dizendo que escolher a morte porque estava acometida por uma doença tão grave, tão horrível, tão, que ela tinha certeza que não tinha cura, e era uma coisa tão horrível que ela não tinha coragem de contar para ninguém. Preferia morrer. Então, quando se foi analisar o que se tratava, era apenas a primeira menstruação daquela menina. Ela nunca ouviu falar do assunto, não tinha ninguém com que ela se sentisse à vontade para falar sobre aquilo. Ou seja, tocado, comovido, chocado pelo fato, o padre, no porão da igreja de Londres, onde ele atuava, criou um espaço para atender as pessoas
que tivessem, as pessoas que tivessem algum problema, que precisassem de alguma orientação, de algum esclarecimento. E certa vez ele estava atendendo uma pessoa e chegou uma senhora extremamente numa situação deplorável, chorando muito. E o motorista dele, que estava na antessala, disse: olha, a senhora precisa aguardar um pouco enquanto o padre atende a pessoa. Bom, em seguida a senhora entra. Então o atendimento demorou um pouco e ela ficou nesse espaço de tempo conversando lá, falando lá com o motorista. E falou. E quando terminou o atendimento, o motorista disse: pronto, agora a senhora já pode entrar. Aí ela disse: não, desculpa, não, eu não preciso mais, eu não quero mais, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo já bem, não preciso mais entrar para falar com ele. Então o padre sacou o seguinte, que havia sim pessoas que tinham dúvidas, buscavam esclarecimento, mas havia pessoas que não tinham dúvida, não buscavam esclarecimento. A necessidade dessas pessoas era apenas serem ouvidas. As pessoas tinham necessidade de serem ouvidas. E aí ele muda o foco lá do seu atendimento, ou seja, amplia. E essa experiência, esse trabalho desse padre, ele foi a partir dele que surgiu uma instituição que hoje a gente conhece, está espalhada aí pelo mundo inteiro, aqui no Brasil é bem conhecida, chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. É uma instituição que atende as pessoas por telefone, por chat, pessoalmente, pessoas que estão precisando conversar, estão passando por momentos difíceis. E tem sido, assim, extremamente importante essa instituição na prevenção ao suicídio. E o CVV, ele, ratificando essa importância de ouvir, ele faz uso, aplica, ou seja, faz uso de uma linha uma linha de ação da psicologia criada, desenvolvida nos Estados Unidos por um psicólogo chamado Carl Rogers, que é a ACP, ou seja, a abordagem centrada na pessoa. E, assim, grosso modo, qual é o grande lance, qual é o diferencial dessa abordagem? É que há uma coisa fundamental nessa abordagem, que é a escuta, o ouvir numa postura compreensiva. Ouvir de uma forma compreensiva favorece a pessoa a encontrar seus próprios caminhos. Quando se trata de uma patologia, a pessoa a encontrar a sua própria cura. Portanto, isso ratifica a importância do ouvir, acrescentando a postura ativa e compreensiva. Otto Lara Rezende, um escritor e jornalista brasileiro, disse: às vezes, de tanto ver, ficamos com os olhos cansados. Bom, de fato, a gente vê tanto, as pessoas vê poluição visual na cidade, vê televisão, muda tal, é muita coisa para se ver, muito, ele diz que a gente cansa os olhos. Então se deduz que quando a gente cansa os olhos, a gente deixa de ver muita coisa, e às vezes coisas importantes, coisas bonitas tal. Bom, podemos pegar essa analogia e transferir para a escuta. A gente se pergunta, será que de tanto ouvir barulho, ruído, em casa, no trânsito, na cidade, em tudo quanto é lugar, será que a gente não cansa os ouvidos? E quando a gente cansa os ouvidos, a gente deixa de ouvir coisas importantes? Ou seja, a gente de olhos cansados, será que a gente conseguiria ver o que Caetano Veloso registra lá em uma das suas canções? Será que uma pessoa de olhos cansados conseguiria ver a beleza do choque entre o azul e o cacho de acácia? Ou seja, será que de ouvidos cansados a gente consegue escutar as coisas belas, as sutilezas e até as pessoas que estão próximas da gente e precisam ser ouvidas? Pois é. Com relação a essa questão
do cansaço do ouvido, do cansaço que envolve a mente, há uma coisa bastante indicada, que é a meditação. Rubem Alves, ainda no seu artigo, ele diz, parafraseando Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. Dispensa comentários. Délia Steinberg, diretora da Nova Acrópole, ela tem um artigo bastante interessante também, que é a arte de ouvir. Aliás, a arte de saber ouvir. Nesse artigo ela diz: aquele que só escuta a si mesmo, o que só aprecia suas próprias ideias, o que não dá importância à existência de outras pessoas e as usa apenas como tela para refletir suas palavras, jamais poderá conversar, nem iniciar uma relação humana saudável. Continua ela num outro ponto do artigo. Escutar é uma arte. Requer prestar atenção, avaliar o que os outros nos dizem, entender por que nos dizem as coisas, ler nos olhos daquele que fala, tal como se escutam as palavras, colaborar em silêncio com gestos que indiquem nossa participação ativa no diálogo. Essa coisa dos gestos é uma coisa extremamente importante. Está no campo das comunicações, da comunicação não verbal. Muitas vezes a gente está dizendo uma coisa com a boca, mas o corpo está dizendo o contrário do que a boca está dizendo. Ou seja, muitas vezes a gente está em silêncio, ouvindo uma pessoa, mas a nossa postura mostra que a gente está dando a mínima para essa pessoa, para o que ela está dizendo. Ou seja, o não verbal é muito importante na comunicação. Sobre isso, existe um livro maravilhoso, de facílima compreensão, até feito até com quadrinhos, desenho em quadrinhos. O nome do livro é O Corpo Fala. O autor é Pierre Weil. Fantástico esse livro. Ele trata disso de uma forma maravilhosa. Concluindo a fala de Délia, ela diz: aquele que escuta ao outro tanto ou mais do que a si mesmo, sabe recolher tesouros em todos os cantos e em todos os minutos da vida. Desenvolve a observação, a paciência, o respeito e a capacidade de pensar. Saber escutar é a melhor maneira de saber falar. Bom, às vezes a gente não sabe escutar e a gente também não sabe falar. Isso é muito uma das coisas assim que às vezes a gente tem dificuldade de falar também. Às vezes a gente fala muito, e um muito que às vezes espreme e sai pouco conteúdo. Enfim, a gente tem dificuldade de sintetizar, ser mais objetivo, preciso. E ela coloca que a gente desenvolvendo esse poder de escutar melhor, a gente consequentemente aprende também a falar melhor. Uma dica aqui para quem quiser ler algo mais sobre essa coisa da importância
do escutar, do ouvir, seja lá como for, é um livro. Esse livro foi lançado pelo Círculo do Livro. Quem tem mais ou menos a minha idade lembra do Círculo do Livro e gosta de ler, lembra do Círculo do Livro. Era bacana. Então, foi lançado em 1973, não sei se tem uma nova edição, mas sempre tem esses livros por aí. O nome do livro é Manu, a Menina que Sabia Ouvir. É de um autor, salvo engano, alemão. Destaquei aqui um trecho do livro para vocês. Ele diz: Manu não tinha bons conselhos para dar às pessoas e nem sempre encontrava as palavras certas para dizer. Ela não era também uma pessoa divertida que cantava ou dançava ou tocava algum instrumento. Nem tinha poderes mágicos para ver o futuro. O que Manu sabia fazer melhor do que qualquer outra pessoa era ouvir. Ouvia de um jeito que fazia as pessoas pouco inteligentes terem repentinamente ideias brilhantes. Ela não dizia nem perguntava nada que pudesse pôr tais ideias na cabeça das pessoas. Apenas ficava sentada, ouvindo com atenção e toda a simpatia. Está aí a dica do livro. E para concluir, a gente volta a Rubens Alves. Ele conta que precisou passar uma semana com várias pessoas em um mosteiro na Suíça para escrever um livro. E ele ficou encantado com o espaço, de uma beleza. Ele narra isso de uma forma belíssima, poética, os ventos dos Alpes, as construções antigas e tal. Belíssimo, apesar de ser um artigo bem sucinto. E ele disse que uma das coisas que o encantou mais quando chegou era a cultura do silêncio. Quase não se falava. As refeições ocorriam em silêncio. E ele estava gostando muito de não ter essa obrigação de estar falando o tempo todo, nem de estar ouvindo. Então o silêncio imperava naquele espaço. Então ele estava gostando muito do silêncio, quando chegou alguém e disse para ele que fazia parte da rotina uma liturgia diária durante 3 vezes, de manhã, de meio-dia e à tarde. Ele disse: bom, eu estava gostando tanto desse silêncio, lá vou eu participar de uma liturgia, mas tudo bem. Na hora certa, ele disse que chegou lá até um pouquinho antes e já havia algumas pessoas sentadas lá no salão, no templo. Ele descreve de uma forma magnífica o espaço. Ele disse que, chegada a hora, passaram 5 minutos e nada de começar. Ele disse: os suíços, que são tão pontuais, não começaram. 10 minutos, nada. 15 minutos, ninguém fazia uma oração, ninguém cantava nada, e aquele silêncio. Aí 20 minutos, nada. Aí ele diz: só depois de 20 minutos é que eu, estúpido, percebi que tudo já se iniciara 20 minutos antes. As pessoas estavam lá para se alimentar de silêncio. E eu comecei a me alimentar de silêncio também. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. E eu comecei a ouvir. Pois é, às vezes a gente sai do ambiente barulhento, do ambiente cheio de ruídos, do trabalho, da casa, do trânsito e tal, e chega a um ambiente sem barulhos. Mas acontece que às vezes não há o barulho externo, mas há o barulho interno. A nossa mente inquieta
pulando para o passado, para o futuro, levantando problemas, dúvidas, questionamentos, remoendo para lá, para cá, para frente e para trás, com a dificuldade enorme de ancorar, de, digamos assim, estacionar no momento presente, naquele silêncio, internalizar aquilo, esvaziar um pouco. Extremamente difícil isso aí, ou seja, a gente sai do barulho físico, do barulho externo, mas a gente leva conosco o barulho interno. E mais uma vez, a meditação é uma prática fenomenal no sentido, até porque o objetivo dela maior é esse, aquietar a mente. Portanto, bastante interessante essa colocação da necessidade de a gente se alimentar do silêncio. E a título de desafio para todos nós, principalmente para mim, eu não sou nenhum mestre, estou aqui compartilhando estudos que estou fazendo. Eu deixo aqui para todos nós um recorte aqui desse final desse artigo para refletirmos, que é: quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Valeu, pessoal.